Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 20 de setembro de 2021, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, segundou amanhã e a primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer ao Falcão. Falcão, muito obrigado, meu parceiro. Ele me deu essa blusa aqui, ó, do Malmo, chegou esses dias. Porra, blusa bonita demais. Mas é um time que nunca deu head pra gente, tá? Ultimamente tem sido com emoção, mas um e-mail nunca falha. Também quero agradecer a todo mundo que deu mensagem de apoio, eu leio todas, tá? Muito obrigado. Eu sei que tem gente que fala, mas você não pode pedir pra sair do seu canal, porque você precisa de inscrito, não sei o que, de visualização. Tropa, eu não faço questão de número. É bom ter visualização, é bom ter inscrito, porra, com certeza, isso ajuda muito. Mas, sinceramente, eu não faço questão de número não, pô. Eu prefiro ter gente aqui maneira, pô, gente que interage, gente que entende o que é futebol. Pela saca e vacilão, ó, falo de novo, pode meter o pé. Hoje, tô gravando aqui até o momento, a gente já teve bastante zebra, os dois times ainda bem que eu não botei aqui no canal, mas os dois times da Escócia não ganharam hoje, tanto o Celtic quanto o Rangers. O Elfsborg perdeu para um time que não ganhava 50 jogos. Galatasaray perdeu em casa, ainda bem que eu também não coloquei esse jogo aqui. PSV tomou 4-0, ainda disse, toma cuidado, porque o PSV é freguês, ele estava sem ganhar 7 partidas do Feyenoord e o Bizu era o mercado de gols. Só que até eu me surpreendi pelo momento que vive o PSV tomar 4-0 em casa em chocolate. Mas vamos lá, amanhã é outro dia, tenho certeza que desse momento pra frente vai ser sogrinho, o Borussia já tá metendo 2-0, o time do Sampaoli, o Marselha tá ganhando também, então já vamos embora para amanhã. Primeiro jogo às 10h30 da manhã pelo Campeonato Russo, temos Ural enfrentando o Lokomotiv Moscou. Cara, vamos lá. Depois no final vou falar um negocinho aqui com vocês. No final desse jogo aqui mesmo, ó. Lokomotiv é o quarto colocado, tem 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu na competição, fez 12 gols, tomou 6, e o Lokomotiv ele conseguiu empatar com o Marselha no meio de semana com 1 a menos. Vai pegar o Ural, que é o lanterna, em 7 jogos não venceu nenhum, tem 2 empates, 5 derrotas, fez apenas 2 gols e sofreu 13. Agora vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. É porque normalmente o Ural ele sempre tem um ataque fraquinho. E time que não consegue fazer muito gol tem tendência a seus jogos serem under, a não ser que tome goleada. O Lokomotiv não perde para o Ural há 6 partidas. O Ural não vence, são as 7 partidas do campeonato. Sofreu gol em todas as 7. Das últimas 6, em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Já o Lokomotiv vem de 9 jogos sem perder, aí conta tanto competição internacional quanto o Campeonato Russo. Também é um time under, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols, porém dos últimos 9, em 8 foram ambas marcas. Só que assim, não vou ficar no mercado de gols, até porque a gente viu aí que o ataque do Ural é muito fraco, mas vejo com muito bons olhos a gente entrar num Lokomotiv e empate anula. Analisando que é um time invicto, é um time melhor. Temporada passada foi o 2º lugar, um time que sempre figura ali as primeiras posições, tem tudo para vencer o Ural. Mas a coisa que eu quero alertar é o seguinte, ultimamente, esse time que a gente tem entrado aí que vem com 20 derrotas seguidas, 10 jogos sem vencer, esses times estão aprontando, tá? Então toma cuidado, só que, porra, conhecendo o Lokomotiv, conhecendo o Ural, considero ser muito difícil a gente ter uma vitória do Ural aqui, no máximo um empatezinho. Placar para mim, 2-0 com o Lokomotiv. Continuando na Rússia, agora ao 12h30 temos Rubin Kazan enfrentando o Zenit. A gente que pegou um lindo green do Rubin Kazan na última rodada, meteu 4-0 em casa. E é o seguinte, vamos lá. O Zenit, ele é o líder, ele é o atual campeão, praticamente é campeão todo ano, é o melhor time, não tem jeito, tem Malcolm, tem Claudinho. Vai pegar o Rubin Kazan, que é o 5º colocado. O Rubin Kazan ele vinha de uma sequência de jogos sem vencer, venceu esse último bem de 4-0, como eu tinha dito. Só que o detalhe que eu quero apontar para esse jogo é pelo fato do Zenit ser um time muito over. Ó, em 7 jogos, o Zenit fez 16 gols, da média de mais de 2 gols por partida, e sofreu 8. Ele sofreu mais de um gol por partida. Já o Rubin Kazan, em 7 jogos, fez 12 gols, dá uma média boa, e sofreu 5. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols e em 4 foram ambas marcam.
Agora indo para a sequência da equipe, Rubin Kazan, dos últimos 7 jogos em 6, ele foi a primeira equipe a sofrer, menos nesse último jogo aí, foi 4-0. Já o Zenit tem sido under, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos do que 3 gols, só que dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. E, ao contrário do Rubin Kazan, que gosta de sofrer o primeiro gol, o Zenit gosta de marcar. Dos últimos 7 jogos em 6, ele foi a primeira equipe a marcar. Só não marcou nesse último jogo do Chelsea, que ele perdeu de 1-0 pela Liga dos Campeões. Então é o seguinte, Zenit é favorito para vencer? Sim, só que é um jogo perigoso porque o Rubin Kazan é um time muito chato quando joga em casa, tá? Se você quiser explorar, vou falar a mesma coisa que eu falei do PSV, se você quiser explorar essa vitória do Zenit, estiver muito confiante, coloca com empate anula para você ficar safe. Mas, para mim, esse jogo aqui é um jogo para gols, tá bom? Por mais que o Zenit ultimamente tenha tido menos de 3 gols, a gente já viu que o histórico no confronto é over, a gente tem tudo para ver um jogo aberto aqui. Acredito até que o fato do Rubin Kazan estar apenas a 3 pontos do Zenit, e tá jogando em casa, vai fazer o Rubin Kazan ir pra cima, vai deixar contra-ataque. O Zenit também é um time vida louca, vai pra ataque, faz gol, sofre gol. O Zenit é um time que tá ganhando de 2-1, chega a final do jogo, ele vai pra ataque e acaba levando empate. Então, cravo sim aqui, safezada Mundo Bet, mais de 1,5. E para quem gosta de ser um pouquinho mais ousado, ambas marcam, vem muito quente, até porque o Zenit tem levado gol praticamente todas as partidas. Placar para mim, 2-2. 2 horas da tarde pelo Campeonato Sueco, temos um jogo aqui muito interessante, que é o confronto entre AIK enfrentando o Göteborg. Já de cara eu vou mostrar essa race aqui do AIK, ele vinha de 4, na verdade ele vinha de, se eu não me engano, era 8 vitórias seguidas, uma coisa assim, acabou empatando o último jogo. Vai pegar o Göteborg, que é o 11º, vamos dar uma olhada aqui na classificação. O AIK, se ele ganhar amanhã, ele além de ser líder, ele abre 2 pontos para o Djurgården, aproveitando que o Djurgården empatou com o Malmo, o Elfsborg perdeu por Lanterna, Østersund aqui. Cara, rodada ideal para o AIK chegar amanhã, vencer e dar uma disparada ali na liderança. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o confronto é under, dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve menos do que 3 gols. O AIK não perde há 10 partidas, é aquilo que, cara, se eu não me engano, o AIK estava com 9 vitórias seguidas e acabou empatando esse último jogo. Tenho quase certeza disso. Embora o histórico do confronto seja under, o Göteborg tem sido uma equipe muito over. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Então é o seguinte, sem enrolar muito aqui, eu acredito muito nessa vitória pro AIK, até porque, porra, essa rodada favoreceu muito ele vai dar o gás, tá jogando em casa ali, porra, e quem tá vendo os jogos da Suécia, a torcida é muito legal de ver, da Suécia, da Noruega, e acredito sim que ele vai vencer, mas pra gente ficar no safe e aproveitar que essa odd tá alta, dá pra ir com o AIK, empate anula, jogo pra mim, 1-0 ali no primeiro tempo, show de bola. Também às 3 horas da tarde indo para a Romênia, temos o jogo entre Cluj enfrentando o Universitate Craiova. Só que, atenção, alerta de jogo perigoso no Mundo Bet. Vamos lá, eu quero colocar esse jogo aqui porque o Cluj, ele tá voando essa temporada. Por mais que ele tenha perdido o último jogo, ele vinha de 8 jogos, 7 vitórias, acabou perdendo esse último aí, fez 13 gols, sofreu 5. O Universitate Craiova, que temporada passada fez uma grande competição, chegou até a liderar ali no finalzinho, quase mordeu o título, aí depois foi ficando para trás. Ele não está tão bem. Em 8 jogos, 24 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Universitate Craiova, 23 jogos invicto, não tem nada tão interessante aqui. A última partida entre elas foi 0-0 pela Supercopa e em maio teve um 3-1 para o Cluj. Eu quero explorar esse jogo porque o Cluj jogando em casa tem 4 jogos e 4 vitórias. Um excelente mandante. Vai pegar a Universitate Craiova, que em 3 jogos fora de casa, venceu apenas 1 e perdeu 2. O Cluj é um time melhor. O que me preocupa é que isso aqui é meio que um clássicozinho, tá? Não é o derby, porque o derby é realmente contra o FCSB, que era o antigo Steaua Bucareste. Porém, eu vejo com muita probabilidade o Cluj vencer aqui. Mas vamos aproveitar essa odd também, explorar um Cluj, empate anula, tá bom? Tá jogando em casa, por mais que tenha tudo para vencer, pode rolar aquele empate 0-0, igual aconteceu na última partida entre as duas. E nesse caso aí, a gente fica safe. Jogo para mim, 2-0. 15 para as 4 da tarde, indo para o campeonato italiano, temos Udinese enfrentando a nossa queridíssima Napoli. Napoli que tá voando também, são 3 jogos, 3 vitórias e a Roma já tá vencendo. 3 jogos, 3 vitórias, fez 6 gols, sofreu 2. Não é aquele ataque imponente que a gente está acostumado, mas está com média de 2 gols por partida. Já o Udinese também tem 3 jogos, ó, tem 2 vitórias e um empate, ainda não perdeu, tem a mesma quantidade de gols, fez 6
tomou 2, jogo difícil. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. A Napoli vem de 3 vitórias seguidas contra o Udinese e 11 jogos sem perder. Rola aí uma freguesia entre as duas equipes. O Udinese vem de 3 vitórias seguidas, 6 jogos sem perder. Dos últimos 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Já a Napoli vem sofrendo gols há 4 partidas. Das últimas 8, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols também, e das últimas 7, 6 foram ambas marcam. É o seguinte, por mais que a Udinese seja freguês da Napoli, eu ficaria de fora desse mercado de resultados. Mas vejo com muito bons olhos o mercado de gols. Para mim, mais de gol e meia, safezada mundo bet, né? Tanto a Udinese quanto o Napoli são times bem over, tem histórico de confronto over, e eu exploro isso aí na safezada. Mas, se você quiser ser um pouquinho mais ousado e buscar uma odd maior, um ambas marcam aqui e o mais de 2 gols e meio, vem muito quente também. Vou aproveitar que o Udinese é freguês, vou cravar aqui um 2-1 para o Napoli, só que melhor é o mercado de gols. 4 horas da tarde, agora para Campeonato Espanhol, temos Barcelona enfrentando o Granada em casa. É o seguinte, olha essa race aqui. O Granada jogou 4 jogos, ainda não venceu no Espanhol. O Barcelona vem de 2 vitórias e um empate, só que se não vou ver histórico, não vou ver nada. Eu vou cravar essa vitória do Barcelona pelo fato do Barcelona estar jogando em casa, vai pegar um time muito fraco, que é o Granada, e na minha concepção o Granada vai pagar o pato da goleada que o Barcelona sofreu em casa também contra o Bayern de Munique, tá bom? A torcida vai estar em cima, o Barcelona não tem outra opção aqui senão vencer. Eu até arriscaria um pouco mais e entraria no handicap asiático -1, porque eu acredito que o Barcelona vai fazer pelo menos 2 gols de diferença aqui, tá? Se você não sabe o que é handicap asiático, vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz explicando tudo. É um mercado até bem seguro, porque você vai buscar no -1, você vai buscar uma vitória por 2 gols de diferença. Se ganhar por apenas 1, devolve, tá? Se tiver no bilhete, vai anular o jogo, e se você tiver feito uma aposta seca, vai devolver o seu dinheiro. Acredito, cara, normalmente eu falo isso porque quem me acompanha sabe que pior que acaba acontecendo. Normalmente quando um time muito grande, vem muito pressionado assim de uma goleada que toma, vai jogar em casa, o time adversário sempre paga o pato, a gente sempre vê uma goleada. Pode ser que não, porque o time do Barcelona realmente está muito fraco, só que, porra, o Granada é muito ruim, tem jeito não, 3-0 pro Barcelona. 5h15 da tarde, no Campeonato Português, temos Braga enfrentando o Tondela. Olha essa race aqui do Tondela. Vem de 4 derrotas seguidas no campeonato. O Braga aqui não tá lá essas coisas. Não sei se vocês acompanham o Campeonato Português, mas é assim. Então eu sei que todo mundo conhece os 3, que é o Porto, Benfica e o Sport, não necessariamente nessa ordem. E o Braga, ele tá abaixo dos 3 e, porém, ele tá muito acima dos outros, tá? O Braga é um time muito forte. Ele não começou bem essa temporada, são 5 jogos ali, 2 vitórias, 2 empates, uma derrota, mas tem a oportunidade ideal jogando em casa para ganhar bem. Para mim ele vai ganhar bem essa partida aqui do Tondela e ganhar um gás aí em busca de uma competição europeia. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Tondela, como eu disse, vem de 4 derrotas consecutivas. 4 jogos sofrendo gol é foda também, né? Se tá perdendo, tá sofrendo gol, pô. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Temporada passada, o Braga ganhou os 2 jogos, ganhou de 4-2 em casa e 4-0 fora. Tá jogando em casa, tem tudo para vencer. É mais um jogo também. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, buscar uma odd melhor, dá para explorar um handicap asiático -1 a favor do Braga. E jogo para mim, vou botar 3-0. Vou botar 4 não, vou botar 3-0. O Braga vai pegar um pouquinho mais leve. E pra gente fechar o nosso dia às 8 horas da noite pelo Brasileirão, temos Cuiabá contra o Fluminense. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o meu canal, isso ajuda muito o YouTube a divulgar meu vídeo, principalmente para pessoas que gostam de fazer apostas também, só que ainda não conhece o canal, ele acaba recomendando lá e sou muito grato a vocês por isso. A melhor forma de vocês me ajudarem é assim, ó, tá vendo o botãozinho de like? Custa nada, pô, eu sei que você já esqueceu, dá um likezinho aí, beleza? Tamo junto. Para essa partida aqui, eu sempre deixo também um bilhete no Instagram, tá? Eu deixo um bilhete aqui no canal e deixo no Instagram. Então, vou deixar aqui o arroba, ó, o SofaScore já me trollando. Vou deixar aqui o arroba e também tem um link na descrição. Segue lá. Bom, para essa partida aqui é o seguinte, toma cuidado, por mais que o Fluminense venha numa sequência boa, eu não considero um jogo bom para o mercado de resultados, até porque o Cuiabá também, ó, deixa eu mostrar para vocês. Fluminense dos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, né? Não conta aqui a Copa do Brasil que ele perdeu para o Atlético Mineiro, aqui no caso é só o Campeonato Nacional. E o Cuiabá dos últimos 5 jogos só perdeu um, vem de 4 jogos invicto, esses últimos 4 jogos dos dois, a sequência é igual, 3 vitórias e um empate. Vamos dar uma olhada no histórico.
Cuiabá vem de 4 jogos de invencibilidade, como eu disse. Dos últimos 8 jogos do Cuiabá, em 6, a gente teve menos do que 3 gols. Flusão vem sofrendo gols há 4 partidas consecutivas. Das últimas 10, em 8 foram ambas marcam. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela. Fluminense, ele está a 1 ponto do Inter, na zona da pré-Libertadores, o Inter que venceu hoje de 1-0. E o Cuiabá está a 1 ponto do Fluminense, 2 pontos do Inter. Ó, são 2 equipes que estão brigando lá em cima. E é o seguinte, vou trabalhar 2 cenários com vocês. O primeiro cenário, que é o mais safe, é buscar o menos de 3 gols e meio, tá bom? Eu acredito que por mais que tenha gols nessa partida, é muito difícil jogos do Fluminense e jogos do Cuiabá, principalmente, chegarem a 4 gols. O menos de 3 gols e meio é que pode sair até 3 gols, tá? Só não pode sair 4. Mas quem é ousado aqui e quer pegar uma odd muito melhor, para mim um mar de gol e meio aqui vem muito quente. O Fluminense é um time que faz gol, é um time que gosta muito de sofrer gol também. O Cuiabá jogando em casa também vai se expor, então pode ser um jogo interessante para quem é ousado buscar uma oddzinha legal no mar de gol e meio. Mercado de resultados, estou fora de qualquer jeito. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de segunda-feira. A gente tem muito jogo interessante para uma segunda-feira. Foi a mesma situação que eu falei segunda-feira passada, só que segunda-feira passada a gente acertou tudo. Será que nessa segunda também? Não sei. Bom, não esqueça de fazer gestão de banca de qualquer forma, principalmente para dias com muita zebra, dias muito ruins, tá legal? Você precisa ter gestão para, porra, se você passar por esses dias ruins e continuar, pô. Porque se você quiser ficar apostando tua banca toda, metade da banca, vou botar 30% porque o jogo é muito fácil. Cara, no dia que você pegar uma sequência de 1, 2, 3 jogos ruins, ou 1, 2, 3 dias ruins, você não vai ter mais dinheiro para continuar. Então, gestão de banca, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo, mais de 1 gol e meio entre Rubim Kazan e o Zenit. Zenit é um time bem over, dificilmente dá head pra gente, vai pegar um outro time over também, vai ser um jogo bem aberto, disputa pela liderança e acredito sim que é bem provável a gente ver pelo menos 2 gols. O segundo jogo eu coloquei a vitória seca do Barcelona jogando em casa contra o Granada. E, para a gente fechar o nosso bilhete, mais de gol e meio no confronto entre Udinese e Napoli, que são 2 equipes também muito over. Essa tripla deu um total de 1,96, sempre ali para a gente poder dobrar o nosso investimento, pelo menos chegar perto disso. E espero que a gente tenha um dia abençoado, uma segunda bem abençoada e um início de semana também. Para cima!